Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de raciocínio lógico para o concurso da Polícia Federal. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Lélio, sou perito criminal, professor de matemática e raciocínio lógico para concurso, e nessa nossa primeira aula focada nesse concurso da Polícia Federal, vou resolver com vocês algumas questões da banca Sebrasp envolvendo o assunto de proposições lógicas, tá? Ao longo das próximas aulas, nós vamos avançando dentro do edital desse concurso da Polícia Federal 2025. Beleza? Então essa aula aqui é mais básica, para a gente entender o conceito de proposição lógica, a gente entender como o Sebrasp gosta de cobrar esse assunto de proposição. Então a gente vai saber o que é uma proposição e o que não é uma proposição e como a Sebrasp cobra esse assunto. Beleza? Então bora para a nossa aula. Só lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo eu sempre deixo aí, para quem tiver interesse, o link do resumão de matemática e raciocínio lógico para concurso, para quem quiser fazer o download gratuito, o link do meu curso Exatas Express, que é um curso focado em resolução de questões, um curso de reta final, onde você vai encontrar uma matéria específica de aulas com foco no concurso da Polícia Federal. Vou deixar também a playlist de aulas de raciocínio lógico que eu estou gravando aqui para o YouTube, focadas nesse concurso, o link do meu grupo no WhatsApp, a playlist de informática, de aulas de informática do professor Romilton Júnior e o meu cupom de desconto na plataforma Tec Concurso, que é Professor Ângelo, para quem tiver interesse. Então vamos lá, pessoal, vamos ver, antes de resolver as questões, eu vou dar uma pincelada aqui teórica no assunto de proposições, certo? Então vamos lá, o que é uma proposição lógica? Proposição lógica, pessoal, nada mais é, ou nada mais são do que orações declarativas que podem ser valoradas em verdadeiro ou falso, mas não ambos, certo? Então uma mesma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? Então é uma oração declarativa. Se é uma oração, pessoal, tem que ter um verbo. Tá? Para ser oração tem que ter um verbo, ou seja, tem que ter um sentido completo, E se é uma oração declarativa, não pode ser uma oração exclamativa, não pode ser uma oração interrogativa, imperativa, optativa, tá? Então tem que ter uma declaração, ela tem que declarar alguma coisa que faça sentido eu valorar, eu avaliar se aquela informação é uma informação verdadeira ou falsa, beleza? Além de saber o que é uma proposição, pessoal, a gente precisa saber, para concurso, o que não são proposições, tá? Então, olha só, não são proposições os paradoxos e as sentenças abertas. O que seria um paradoxo? Um paradoxo é uma confusão lógica. Por exemplo, essa frase aqui, ó. Quando eu digo para você, essa frase é uma mentira, se você considerar que o conteúdo dessa frase aqui, ó, é uma verdade, eu entro numa contradição lógica, Porque como eu posso te dizer uma coisa verdadeira se eu estou dizendo que essa frase é uma mentira? Então a gente entra aí num paradoxo, numa contradição lógica, Não tem jeito dessa frase ser verdadeira e ser falsa ao mesmo tempo. Porque se eu estou dizendo que essa frase é uma mentira e o conteúdo dela ser verdadeiro, a gente entra aí numa contradição, a gente entra aí numa confusão lógica, tá? Então os paradoxos não são proposições. Geralmente, pessoal, os paradoxos vão aparecer com essa roupagem aqui mesmo, Essa frase é uma mentira, alguma coisa nesse sentido, tá? E também não são proposições as sentenças abertas. O que é uma sentença aberta? Uma sentença aberta é uma sentença que possui um termo variável, tá? E uma sentença, pessoal, ela não necessariamente tem que estar escrita em palavras, tá? Eu tenho que ter uma informação, tá? Ou seja, por exemplo, essa nossa sentença aqui, ó, ela é uma sentença e ela é uma sentença aberta, porque a gente tem essa letrinha X aqui, ó, como um termo variável. Como assim? Quando eu digo para você x mais 5 igual a 10, eu não sei quem que é x. Se o x for, por exemplo, 5, 5 mais 5 realmente é igual a 10. Ou seja, se o x for 5, essa sentença seria verdadeira. Mas e se o x não fosse 5? Se o x fosse, por exemplo, 3. 3 mais 5 dá 8 e não 10. Essa sentença seria falsa. Ou seja, pessoal, essa sentença, o valor lógico dela vai depender de um termo variável, que pode tornar a sentença verdadeira ou pode tornar a sentença falsa, tá? E uma proposição, ela não pode depender de um termo. Ela tem que ser ou verdadeira ou falsa, mas não ambos, tá? Mas aí você pode pensar, mas na matemática
a gente consegue resolver, né, e determinar o valor desse x aqui, ó, dessa variável, desse termo variável. Sim, pessoal, lá na matemática a gente consegue resolver. Mas na matemática a gente parte do pressuposto que isso daqui é uma sentença verdadeira, que isso daqui é uma verdade. E aí, quando eu considero que isso é uma verdade, eu consigo determinar o valor do x que torna aquela sentença verdadeira. Mas aqui na lógica nós não temos essa garantia. Na lógica nós temos sentenças, nós temos proposições que podem ser verdadeiras e podem ser falsas, tá? Ou melhor, né? Ou podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Um outro exemplo de sentença aberta seria essa frase aqui, pessoal. Ele ganhou o Oscar. Dependendo de quem que é esse cara aqui, ó, essa sentença ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então a sentença ela tem que ser precisa para dizer quem que ganhou o Oscar para a gente poder analisar, para a gente poder dizer se aquilo é uma verdade ou falso. Beleza? Então esse daí é o panorama geral, né? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar aí com princípios, nós vamos trabalhar com proposições lógicas simples, compostas, nós vamos trabalhar com os conectivos, tá? Mas para essa aula nós precisamos saber o que é proposição e o que não é proposição, tá? Então vamos ver como a banca Sebrasp cobre esse assunto. Vamos lá para a nossa primeira questão, vamos ver. No conjunto de todas as frases, as proposições encontram-se entre aquelas classificadas como declarativas e verbais, ou seja, entende-se como proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimam o pensamento de sentido completo para o qual seja possível atribuir como valor lógico ou a verdade ou a falsidade. Assim, as proposições transmitem pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos que se formam a respeito de determinados entes. Com base nessas informações, julgue se o item a seguir são proposições. Então vamos lá, ele falou aí um blá blá blá, né? Na realidade, ele deu a definição aqui do que é uma proposição, tá? E aí ele quer saber se esse item aqui, se essa nossa sentença, se essa nossa frase é ou não uma proposição. Vamos lá. Que excelente local de trabalho. Isso daqui é proposição ou não é proposição, pessoal? Não é proposição. Por quê? Porque eu tenho aqui uma sentença exclamativa. E além de ser exclamativa, é opinativa também. Ela está dando uma opinião e não uma declaração. Então, uma proposição são sentenças declarativas. Se eu tiver uma sentença exclamativa, imperativa, exclamativa, interrogativa ou opinativa, não são proposições. Para ser proposições, eu preciso ter sentenças declarativas. Então, esse item está errado. Isso daqui não é uma proposição, beleza? Vamos avançar, próxima questão, questão de número 2, para você que está se preparando para o concurso da Polícia Federal 2025. E se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso Exatas Express, que é um curso focado em resolução de questões, onde você encontra uma trilha específica de aulas para esse concurso da Polícia Federal, o link vai estar aí na descrição. Vamos lá. No conjunto de todas as frases, as proposições encontram-se entre aquelas classificadas, ou seja, pessoal, ele está falando mesmo, blá blá blá, né? Ele está contando aqui para a gente o que é uma proposição, tá? A definição de proposição. E aí, com base nessas informações, julguem se o item a seguir são proposições. Marcos não é um político desonesto, pois não é um político. E aí, pessoal? Nós temos aqui uma sentença declarativa? Sim, né, pessoal? Então, isso daqui é, de fato, uma proposição. Então, nosso gabarito, item correto. Esse item está correto, de fato. Nós temos aqui uma proposição, tá? Em um primeiro momento, a gente não está preocupado em avaliar se isso é uma proposição simples ou composta. A gente vai trabalhar isso na próxima aula, tá? Aí nós vamos entrar com o conceito de conectivo, conectando duas ou mais proposições simples. Aqui eu só preciso saber se isso é proposição ou não é proposição. Então, se eu tiver uma sentença declarativa, que eu possa atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, que não seja um paradoxo, que não seja uma sentença aberta, eu tenho uma proposição, que é o nosso caso. Então, item correto. Vamos avançar para o próximo item. Questão de número 3. Todo governante toma decisões tendo como principal preocupação sua conservação no poder. Ele quer saber
se o item a seguir é de fato uma proposição ou não. E aqui, mais uma vez, nós temos uma proposição, item correto. Beleza? Sem problema, nós temos aqui uma sentença declarativa que eu posso atribuir o valor lógico verdadeiro ou falso. Tranquilo? Mais para frente nós vamos trabalhar, né, com os quantificadores, que é essa palavrinha toda aqui, ó, tá? E aí nós vamos entender, né, que os quantificadores, eles podem tornar uma sentença aberta em uma proposição. Então, se eu tenho uma sentença aberta inicialmente, quando eu coloco um quantificador nessa sentença aberta, aí eu consigo avaliar se aquela sentença é verdadeira ou falsa, ou seja, eu consigo tornar ela em uma proposição. Tranquilo? Vamos avançar. Próximo item, próxima questão. Considere as seguintes construções. P. Vacinação é uma medida efetiva para controle de doenças. Q. Faça o que o veterinário mandou. R. A sede da ADAPAR está localizada em União da Vitória. No que se refere à lógica proposicional, a lógica de proposições, assinale a opção correta, considerando as construções apresentadas. Apenas P é uma proposição? Vamos ver. Vacinação é uma medida efetiva para controle de doenças. E aí, pessoal, isso daqui é uma proposição? Eu tenho aqui uma sentença declarativa? Tenho, né? E a gente pode avaliar se isso é uma verdade ou não, tá? Então, isso daqui é uma proposição. Beleza? Muito bem. Depois, faça o que o veterinário mandou. Isso daqui é uma proposição ou não, pessoal? Repara que aqui a gente tem uma frase imperativa, tá dando uma ordem, tá? Então, frases imperativas não são frases declarativas. Eu não tenho uma declaração. Portanto, isso daqui não é proposição. Então, não temos proposição aqui. Não é proposição. Beleza? Depois, a sede da ADAPAR está localizada em União da Vitória. E aí, isso é proposição ou não? Sem problema, né, pessoal? Nós temos aqui uma sentença declarativa que eu posso atribuir o valor lógico, verdadeiro ou falso. Portanto, temos aqui mais uma proposição. Proposição. E aí, é só chegar no gabarito, né? Apenas P é uma proposição, está errada. Apenas R é uma proposição, está errada. Apenas Q e R são proposições, não. Apenas P e R são proposições, gabarito, letra D. P e R são proposições e a Q não é proposição. Tranquilo? Vamos avançar. Próxima questão, questão de número 5, para você que está se preparando para o concurso da Polícia Federal. Vamos lá. Considere as seguintes sentenças. A Ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. 2. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018, onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do TJ Paraná. Assinar a alternativa correta. Apenas a sentença 1 é proposição? Vamos ver. Qual dessas aqui são proposições e qual não é proposição? A Ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Isso é proposição ou não, pessoal? Sim, né? Temos aqui uma sentença declarativa, tá? E que eu posso atribuir o valor lógico. Então, isso daqui é proposição. Sem problema. Essas questões é mais básica, tá, pessoal? Mas ao longo dos próximos vídeos a gente vai avançando e vai ficando mais interessante, mais complexo. Mas a gente tem que passar pelo básico para poder evoluir, tá? Depois, item 2. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. E aí, isso daqui é proposição ou não, pessoal? Também é uma proposição, tá? Isso daqui é uma sentença declarativa. Então, é uma proposição. Tá? E aí você pode pensar, mas isso daqui não é uma sentença aberta. É o que eu falei, pessoal. A gente ainda vai ver, né, os quantificadores. Essa palavrinha aqui, o nenhum, ó, é um quantificador que ele torna uma sentença aberta, ele transforma uma sentença aberta em uma proposição, tá? Ou seja, uma sentença fechada que a gente pode atribuir um valor lógico. Tranquilo? Depois,
3. Onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do TJ Paraná? Olha aqui, interrogação. Temos aqui uma sentença interrogativa e não uma sentença declarativa. Portanto, isso daqui não é proposição. Beleza? E aí é só procurar o gabarito, né? Vamos lá, apenas a sentença 1 é proposição? Negativo, a 1 e a 2, né? Apenas a sentença 3 é proposição? Negativo. Apenas 1 e 2 são proposições, gabarito, letra C. Tranquilo? Vamos avançar. Próxima questão, para você que está se preparando para o concurso da Polícia Federal. Questão de número 6, e aí a gente tem uma lapada de texto, né, pessoal? Que a gente, muitas vezes, pessoal, nas questões do Sebrasp, né, dá para a gente desconsiderar o texto, tá? Vamos direto para o comando da questão e ver se a gente vai precisar alguma coisa do texto ou não, certo? Vamos lá, ó, a seguinte afirmação é uma proposição. Então ele está afirmando que a seguinte afirmação é uma proposição. A quantidade de formigas no planeta Terra é maior que a quantidade de grãos de areia. E aí? Isso daqui é uma proposição ou não é uma proposição? Isso daqui é uma proposição, pessoal. Eu tenho aqui uma sentença declarativa que eu posso atribuir o valor lógico em verdadeiro ou falso, tá? Então isso daqui, de fato, é uma proposição, então esse item é verdadeiro, certo? Agora, o fato de a ciência ainda não ter contado, né, pessoal, a quantidade de formigas e comparado com a quantidade de grãos de areia, isso não significa que isso daqui não seja uma proposição, tá? É a mesma coisa da proposição. Existe vida em outro planeta? A ciência ainda não chegou a essa conclusão, se é verdadeiro ou falso. Mas essa sentença ela pode ser avaliada em verdadeiro ou falso. Tá? O fato da ciência ainda não ter confirmado se isso é verdadeiro ou falso, não significa que a sentença não pode ser avaliada em verdadeiro ou falso. Tranquilo? Beleza, vamos avançar à próxima questão para você que está se preparando para o concurso da Polícia Federal 2025. Vamos lá. Questão de número 7, banca Sebrasp, julgue o item a seguir relativos à lógica proposicional. A sentença. A pergunta. Qual é a real influência do mercado financeiro na composição do orçamento estadual? Necessita ser respondida pelos secretários da Fazenda dos estados brasileiros. É uma proposição lógica. Muito cuidado, pelo amor de Deus, pessoal. Olha só, a sentença que o Sebrasp está pedindo para a gente analisar se de fato é ou não uma proposição lógica, é tudo isso daqui, ó, certo? É tudo isso daqui. E aí, tem muito candidato, né, que errou essa questão porque viu essa frase aqui, ó. Qual é a real influência do mercado financeiro, né, na composição do orçamento estadual e tem com esse ponto de interrogação aqui. E aí a pessoa, né, imaginou que era uma sentença interrogativa e não uma sentença declarativa, né? Mas na realidade a sentença que a gente tem é tudo isso daqui, ó. E aqui eu tenho de fato uma declaração que a gente pode atribuir o valor lógico, né? Porque eu tenho o seguinte, ó, a pergunta tal necessita ser respondida pelos secretários da Fazenda dos estados brasileiros. Essa é a nossa sentença, né? A pergunta tal necessita ou não ser respondida pelos secretários da Fazenda dos estados brasileiros. E aí eu posso dizer se isso é uma verdade ou não, ou se isso é falso, tá? Então, de fato, nós temos aqui uma proposição lógica, portanto, nosso item está correto. Tranquilo? Resolvemos aí 7 questões da banca Sebrasp para você que está se preparando para o concurso da Polícia Federal 2025. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando, deixa o seu comentário, compartilhe o conteúdo e quem tiver interesse em conhecer o meu curso, o link vai estar aí na descrição. E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.